Gente, vamos lá. Correção do exercício da última aula sobre calorimetria, tá? Aqui tá como número 5, mas para vocês eu botei como número 1. Então vamos lá. Um bloco de gelo de massa de 80 gramas encontra-se a menos 40 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a este bloco para que ele se transforme totalmente em gelo a 0 graus Celsius, tá? A massa que eu botei, né, 80 gramas, que foi o valor que ele deu aqui. Temperatura inicial, menos 40 graus Celsius. E a temperatura final que eu quero atingir aqui, 0 graus Celsius, tá? Botei aqui temperatura final. Então, fiz o esqueminha aqui pra gente ver o que que acontece, ó. Eu tenho gelo a menos 40 graus e eu quero que ele aumente a temperatura dele, né? E chegue a gelo a 0 graus Celsius, tá? Ele não mudou a fase dele aqui, ele não mudou o estado. Então, eu vou ter que trabalhar com calor sensível, tá? Fórmula do calor sensível é quantidade de calor, que é o quê? Igual a massa, vezes o calor específico, como a gente está falando de gelo. Eu vou ter que trabalhar com o calor específico do gelo. E aqui a variação de temperatura, que é final menos a inicial, tá? Substituir a massa aqui com 80. Esse C aqui, gente, é o calor específico do gelo. Eu botei uma tabelinha para vocês na última aula, que é essa daqui, ó, tá? Calor específico do gelo, 0,5. Então, vai ser esse valor que eu vou substituir ali no C. Então, substituir aqui 0,5. E a variação de temperatura aqui, 0, que é final, menos 40, que é inicial. Ficou assim. Menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, vai ficar 0 mais 40, que vai dar 40 mesmo. Aí, agora é só multiplicar isso aqui. 80 vezes 0,5 vezes 40. Encontrei 1.600 calorias, tá? Essa aqui foi a quantidade de calor recebida pelo corpo para que ele mude, né, essa temperatura aqui do gelo, beleza? Essa foi a 1. Vamos para a número 2, que aqui está como se fosse o número 6. Então, vamos lá. Um bloco de gelo de massa de 60 gramas encontra-se a menos 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a este bloco para que se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Tá? Coloquei a massa aqui, 60 gramas, temperatura inicial dele, menos 20, temperatura final que eu quero atingir, 0 graus Celsius, sendo que ele vai mudar de estado, ele vai se transformar em água. Então, fiz o esqueminha aqui pra gente ver o que que acontece, ó. Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius, tá? A gente vai ter que subir a temperatura dele, né? Transformando em gelo a 0 graus Celsius, para depois ele se transformar em água a 0 graus Celsius, tá? Eu não posso pular essa etapa, tá? Porque esse gelo a 0 graus Celsius é o ponto que ele troca de estado, tá? Então, tem que fazer esse processo aqui. Daqui para cá ele não mudou o estado, né? Ele continua sendo gelo. Então eu vou ter que trabalhar com calor sensível. Daqui para cá ele já mudou o estado dele. Então eu vou ter que trabalhar com calor latente, tá? Então vamos primeiro trabalhar com a fórmula do calor sensível aqui, que é a quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. A massa é 60, né? Substituir aqui. O calor específico do gelo é o mesmo que a gente usou no número 1, 0,5. E a variação de temperatura aqui, final, menos a inicial aqui. Então, vai ficar 0 menos 20. Menos com menos mais, né? Vai acabar dando 20 aqui. Vou multiplicar agora isso aqui. 60 vezes 0,5 vezes 20. Encontrei 600 calorias, tá? Acabamos a primeira parte, agora vamos para a segunda. Calor latente. Fórmula do calor latente. Quantidade de calor, né? Recebida vai ser igual a massa vezes esse L aqui de difusão, que a gente chama de calor latente de mudança de fase. A gente tem uma tabelinha para isso aqui também, que também eu dei para vocês na última aula. Toda vez que eu estiver mudando do sólido para o líquido, que é o que acontece nesse problema, ó, a gente chama de fusão e a gente trabalha com L de fusão, né? Que é 80 calorias por grama. Então, vai ser esse 80 que eu vou ter que substituir no problema. Eu botei aqui, ó, no
no lugar do calor latente, ó, coloquei o L aqui, que é a mudança do gelo, do sólido, para o líquido. Aí é só multiplicar isso aqui. Massa que é 60, vezes o L, que é 80. Deu 4.800. Agora, para eu determinar a quantidade de calor total, é só somar esses dois valores. Vai ser 600 mais 4.800. Calor total é igual a 5.400 calorias, tá? Terminamos aqui o número 2.